Bem, agora vamos aqui, vamos falar alguns postulados sobre a Imago Dei. O que é a Imago Dei? A Imago Dei é a imagem de Deus. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem não é como um animal. Pastor. Não, Deus mandou que a terra produzisse as aves. Pastor. Isso, né? Deus mandou que a terra produzisse os animais silvestres, as bestas feras do campo. E Deus mandou que as águas produzissem os peixes e as aves. E não deu padrão. Mas quando chega no homem há um modelo. E o modelo é divino. Façamos o homem igual a quê? Quem disse? Deus. Quem está falando? O Elohim, Deus Criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os três. Ok? Vamos lá. A Imago Dei é um argumento filosófico. Eu não vou ler isso não, porque eu vou perder tempo. A gente vai avançar aqui, tem muita coisa para fazer, tá? Depois você lê em casa. Tem esses períodos aqui, mitológico, clássico, depois você lê. Vamos para frente que tem coisa boa. Sim, isso aqui é importante. O homem não era mais um titã biopsíquico imortal. O homem não era mais o senhor do universo, Sol, Copérnico, Kepler, Galileu falaram. O homem não era mais o senhor de si mesmo, o inconsciente, como disse Freud. O homem não era mais o senhor da história, como Karl Marx disse, que era o capital. E o homem não era mais o centro da natureza, como Darwin disse, a evolução. Ok? Tudo isso mudou. A gente vai ver que, ao passo que termina a Idade Média, a gente entra no antropocentrismo, no iluminismo, na Renascença. E aí, a visão agora é do homem pelo homem. Ok? E deu no que deu. O homem recebeu. Quando o homem estava pronto para decolar, quando a humanidade se achou adulta, senhora de si, dona do seu próprio nariz, não precisamos mais de Deus, temos a ciência, temos as artes, a filosofia. Agora sabemos e temos tudo, somos autônomos, não precisamos mais de Deus. Religião é um conceito desusado. E aí, não há mais limite. Agora, não há mais padrão de ética nem de moral. É o homem quem decide o que é o padrão. É o homem medindo o homem. Aí, o que acontece? Ao invés de ele avançar, retrocede. Explodem guerras para todos os lados. E o mundo chafurna na Primeira Guerra Mundial. E mal se recupera dela, entra na Segunda. Todo aquele avanço, toda aquela sabedoria, toda aquela sapiência os levou a quê? Romanos 1. Achando-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1. Então vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, as palavras do hebraico. A imagem é selen, que no grego é eikon, ok? Que é imago no latim. Semelhança, damut ou homoiosis. É isso? Similitude. Isso aí não faz diferença não. Se os irmãos quiserem depois, é só quem tiver filhos aí, são bons nomes para usar. Fiquem à vontade. A imagem desfigurada, a imagem restaurada e a imagem aperfeiçoada. A imagem desfigurada, com a queda do homem, suas capacidades intelectuais, afetivas, sua liberdade moral,
seu domínio sobre a criação foram afetados. Mas ainda assim, é dito que o homem é a imagem de Deus. A imagem restaurada. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Ele reflete a imagem do Pai de maneira perfeita. Ser igual a Jesus é ter de volta a imagem de Deus. E a imagem aperfeiçoada é a condição que o homem terá somente depois da ressurreição. Vamos lá. Primeiro, quando o homem cai no Éden, o que ele perde? Liberdade, santidade, o que mais? Quem dá mais? Comunhão. Quem dá mais? Está levando a minha comunhão. Vida eterna. Vida eterna. Está com a irmã agora com vida eterna. O que mais? Relacionamento. Tem um nosso pau aí? Aliança. Está ganhando aliança, vai. Vida eterna. Intimidade. Está subindo. Perde a salvação também. Salvação. Depois Jesus teve que morrer para Na realidade, quando o homem caiu, ele perdeu muitas coisas. Mas a gente pode, a título de colocar de forma clara e objetiva, elencar 3 perdas que são de fato importantes, substanciais, que fazem toda a diferença. O homem, quando caiu no Éden, ele perdeu o corpo. Foi dito: tu és pó, e ao pó tornará. Perdeu o corpo. Esse corpo que foi criado para ser eterno, agora ele morreu. Ok? E essa morte é a morte natural, física. De voltar a ser bom. O homem perdeu a alma. Ok? A alma que pecar, essa morrerá. A partir dali, todos pecaram, porque todos estávamos em Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. Então, toda a humanidade em Adão está condenada agora ao inferno. Pecadores. Ok? Ele perdeu o corpo, volta para o corpo. E a alma, morrendo, vai para o inferno. Ok? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Essa aí já não é mais a morte física, é a morte espiritual. Ok? E ele perdeu a terceira coisa. E essa é muito diferente. Deus fez o mundo em quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? 6. Está com medo? Tem dúvida? Deus fez o mundo em quantos dias? 6. 6. Diga 6. 6. Vem. Depois de 5. E antes do 7. Pô, puxa, que foi a carne e nem o sangue que te revelou. Entendeu? Mas a gente aprendeu semana passada que esses dias não bem dias do nosso cronos. Ele era dias do Kairos. É isso, o tempo de Deus. Agora eu tenho uma caneta aqui. Eu falei que ia fazer. Nosso tempo é o cronos. O cronos está dividido em passado, presente e futuro. Esse é o triângulo do tempo. É o cronos. Nosso tempo. O tempo de Deus é o que é, o que era e o que há de vir. Esse é o triângulo da eternidade. Ocorre que todo o nosso passado, presente e futuro cabe dentro do é de Deus. Então ele vê o tempo todo o que você foi, o que você é e o que você ainda vai ser. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Ok? Mas voltando, o homem perdeu
a sua propriedade. Quem tem casa própria aqui? Levanta a mão, dá glória a Deus. Você que tem casa própria, foi fácil? Não. Obrigado, né? Eu paguei a minha, irmãos, vamos ver de tribulação. Eu tenho que pagar, eu estava 9 empréstimos por conta cheia. Eu tenho uma horinha que eu bebi água. Eu estava forte. Tribulação vivinha. Quase que eu vendo a mulher, os bichos ficam. Eu estava forte. Foi difícil, não foi? Mas imagina que chega o filho do cão, de repente, e é minha. Toma a sua casa. O que você vai fazer? Hã? Por isso que o diabo fez. Deus fez o mundo e entregou inteirinho para Adão. Toma, Adão, domina sobre ela. É tua. Adão foi o primeiro tafarel da história. Vai, e aí, Adão peca. Quando Adão pecou, ele se tornou o quê? Escravo do pecado. Consequentemente, escravo do diabo, tentador. E por conseguinte, escravo não tem propriedade. Tudo que é do escravo é do dono. Correto? A terra que Deus deu para Adão, pastor, foi parar na mão do diabo. Pastor. Foi. Entenderam isso? A terra que foi dada, presenteada para Adão, agora está na mão do Satanás. Aí as pessoas falam, por que o mundo é tão mal, tanta violência, tanta coisa? Um dia desse aí alguém me perguntou, Deus é mau. Por quê? Ele deixa tanta coisa ruim acontecer, tanta gente inocente morrer. Olha lá, esses cristãos lá, o Estado Islâmico matou um monte, degolou eles. Esse é o problema. Deus não está no controle disso aqui. Não! Jesus falou isso claramente. O mundo jaz no maligno, está na mão dele. Vai ter um tempo em que o mundo vai estar na mão de Deus. O nome disso é milênio. E aí, a Bíblia diz que o pecador vai morrer por 100 anos. O mínimo virá a ser milhares. E o menor, um povo tão grande que não vai poder contar. Mas isso é agora. Vai chegar a hora. Voltando aqui. O homem perdeu a sua propriedade. A terra, seu domicílio, sua casa, seu lar. O que Deus deu para ele viver. Agora quem manda na casa do homem é o diabo. O mundo jaz do maligno. Diga. O plano. Alguém falou de salvação, né? Não. Salvação. Você estudou matemática, não estudou? Lembra do contido? Está contido? Ou não está contido. E não está contido. Ok? Isso não está dentro disso. Mas isso está dentro disso. Salvação. Redenção. No plano da salvação, a salvação é só uma parte dentro do plano da redenção. A salvação implica só no homem, ser humano. A redenção, toda a criação está envolvida. Entendeu isso? Quando eu falo da salvação, só o ser humano vai ser salvo. Mas quando eu falo da redenção, o planeta todo e até os céus serão redimidos. O céu também? É. A gente vai crescer.
Ok? Irmãos, eu fico com dificuldade porque tem coisas que eu quero falar, não posso. Vocês já não estão prontos. Vamos lá. Jesus falou assim para os discípulos: depois de ressuscitar, tenho muita coisa para vos dizer ainda, mas vós não podeis suportar agora. Quando o Espírito Santo vier, ele vai falar. Palavra do Senhor Jesus. Aliança da lei. Então vamos lá. Como esse homem foi desfigurado, essa imagem foi desfigurada, ela é restaurada em Cristo. E ela é aperfeiçoada no homem. Aí Deus estabelece a aliança da lei. O que era a lei? Diga. Deus vinha toda tarde passear com o Adão. Deixa. Já pensou, irmão? Qual é o seu nome, querida? Cláudia. Você tem filhos? Ela? Qual é o seu nome? Amanda. Imagina que a Amanda liga para a senhora do trabalho na faculdade e fala assim: mamãe, prepara aí a casa. Deus vai aí hoje. Vai tomar um café. Faz um bolo. Ele gosta de bolo de milho. Não é verdade? Não, vamos para baixo. Vamos pedir por baixo. Kate, ligam para o seu trabalho e falam assim: olha só, querida, hoje à tarde, a irmã está livre? Estou. O pastor Marco Gregório vai fazer uma visita. A vassoura vai cantar lá. Pano de chão, cera, bom ar, aleluia, louvado foi. Adão recebia o próprio Deus, o Criador. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. É sobre a redenção, libertar pagando um preço. Esse aqui é importante também. É interessante. Olha o que é a Bíblia aqui, ó. Para compreendermos melhor a importância da redenção ao longo de toda a Bíblia, falando sobre a redenção. E a compararmos com a compararemos com um grande rio que tem a sua nascente em Gênesis, como um olho d'água, de onde sai apenas um filete de água cristalina que segue incorporando vários afluentes no meio do caminho, como Êxodo, depois Levítico, Número, Deuteronômio, etc. E o rio, vocês falam, e o rio segue. De novo, e o rio segue. E ao longo de seu curso surgem vários personagens que vêm e vão, aparecendo e desaparecendo à beira de suas margens. Alguns chegam até a entrar em suas águas e são beneficiados por elas. Outros, infelizmente, encontram nelas o infortúnio. Mas o rio segue. E assim como as pessoas e os lugares, o tempo também passa em suas margens, mas o rio segue. Firme em seu leito, e a força de suas águas trazem bênçãos para uns e maldições para outros, pois ao mesmo tempo que traz vida, fazendo florescer toda a vegetação plantada às suas margens, traz também a morte e a destruição a tudo que se opõe à sua passagem. Nada pode detê-lo ou ficar em seu caminho, sem ser arrastado ou destruído. Porém o rio segue, ganhando o volume, largura e profundidade acrescidos de 65 afluentes poderosos ao longo de todo o seu curso, até chegar ao seu destino final, desaguando das águas profundas e caudalosas do Apocalipse, completando assim a sua viagem e propósito, onde o rio do conhecimento de Deus se funde com o oceano da sua sabedoria. Tem mais coisa aqui. A cura da criação. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: olha como você é importante. Quando o Senhor Deus pensou em criar o homem, tudo mudou. Uma vez da ordem imperativa, em vez da ordem imperativa haja, ele começou dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Como alguém que se assenta numa reunião importante e convoca todos para um debate acerca de um novo projeto, algo grandioso que por sua complexidade e importância merece toda a dedicação e empenho. Da mesma forma, o Senhor Deus, Criador,
decidiu criar o homem, diferente de tudo que havia sido criado até então. Todavia, quando ele começou, não parecia ser tão diferente assim. Na verdade, parecia mesmo algo bem simples e muito fraco. Afinal, o que poderia ser mais frágil que o barro? Entretanto, a despeito de tudo isso, lá estava o homem, feito de barro. O Senhor poderia ter escolhido qualquer outro tipo de material para fazê-lo, um mais nobre, como por exemplo o ouro. Sim, o homem poderia ter sido feito de ouro, o mais nobre dos metais, ou quem sabe, de diamante, a mais valiosa dentre as pedras preciosas. Mas aprove a Deus, Criador, que aquele que seria conhecido como coroa da criação fosse feito do barro. Mas, então, o que o tornaria tão diferente assim dos demais seres criados? Certamente não poderia ser sua beleza, força ou estatura. O grande segredo, na verdade, é que nesse, o Senhor Deus, quer ver você dar uma glória, nesse, o Senhor Deus sopraria o hálito de sua própria vida. Diferentemente dos anjos, houvesse o que houvesse, o Senhor jamais o destruiria totalmente. Antes, pelo contrário, através dele haveria de traçar um plano para redimir toda a sua criação. O diabo se ferrou, pois através da oposição do próprio Satanás e suas hostes, o Senhor, é você, haveria de criar um povo dotado de fortaleza, de caráter e nobreza de alma tais que seriam impossíveis de serem criados diretamente. Isto porque essas qualidades provêm da vida, e não a vida sob condições perfeitas como os anjos as têm, mas a vida sob circunstâncias adversas, como sucede à igreja. Tá, glória a Deus? Glória a Deus! Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Mas que eu quero ler aqui embaixo. Achei. Aqui. Como guardador da propriedade de Deus, o homem gozava. Como é que você receberia Deus na sua casa? Pergunta aí, como você receberia Deus na sua casa? Como deveria ser? Irmãos, eu viajo. Eu imagino aqueles dias. Isso aqui é o meu pensamento transformado em palavras. Como guardador da propriedade de Deus, o homem gozava de comunhão plena com o seu Criador. A prova disso é que o Senhor Deus tinha prazer em vir todos os dias, na viração do dia, para visitar o homem. Só a eternidade poderá nos revelar a beleza e a glória daqueles dias. Afinal, como não seria receber em seu habitat natural, ainda perfeito e sem o peso do pecado, a visita do próprio Deus? Imagina aí, como não reagiriam os animais e a própria natureza? Quem sabe os pássaros não cantavam incessantemente, voando em bandos, formando um maravilhoso balé de boas-vindas das alturas? Quem sabe os animais do campo não se arregimentavam dos quatro cantos da terra como um verdadeiro exército para saudar o Rei dos Reis? Quem sabe os peixes não saltavam de alegria por alguns poucos segundos entre um mergulho e outro para poder contemplar a face adorada? Quem sabe até mesmo as árvores do jardim não balançavam seus galhos, fazendo assim soltar as folhas no ritmo leve e gostoso da brisa mansa e serena daquelas tardes maravilhosas, em honra ao Criador e num espetáculo de glória e beleza, toda a natureza unida e reunida num turbilhão de alegria, ansiosa e prazerosamente recebia o seu Criador. E o mestre de cerimônias de todo esse espetáculo não poderia ser outro senão aquele a quem foi entregue o domínio da terra, o eleito de Deus, o único ser em toda a criação, feito à sua imagem, segundo a sua semelhança, o homem. E isso não nos faz pensar? Quem jamais recebeu visita tão ilustre? Como saudar aquele a quem os anjos proclamam 3 vezes santo? Como honrar a quem pertence toda a honra, glória e louvor? Como Adão, o homem recebia a visita do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, naquelas tardes maravilhosas no Jardim do Éden. Afinal, que palavras conseguiriam expressar ao mesmo tempo a satisfação do homem e a manifestação
da grandeza de Deus. Quais são as palavras? E aí eu vejo isso aqui, ó. Quem sabe nesse momento Adão não recebia o Criador, citando as palavras do salmista. Quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Aleluia. Para que estamos isso é para você ter noção do que é a imagem de Deus em você. Deus podia ter usado qualquer outro animal, mas ele aprove a ele escolher um homem para ser a coroa da criação, representante de si. Diga, não foi os anjos, foram os Quando Deus olha para você, independente dos pecados, das limitações, dos problemas, das angústias, das decepções, Ele vê em você. Sabe onde que eu peguei Deus lá? Um dos mandamentos. Um dos 10 mandamentos. É esse. Não farás. Para ti. Imagem de escultura. Semelhante ao que está em cima. Diga, você sabe por quê? Deus não autorizou, não permitiu, na verdade proibiu. Se fizesse a imagem dele na terra, porque ele já fez um. Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Marrom aqui. Que horas tem? 20 para as 10. Temos 5 minutos. Vamos de Satanás. Não, mas isso aqui é o bonito. Estou dando hora aqui. Não, esse aqui é só para dar uma. Fala para quem está ao seu lado. Você teve em Avon Premier. Você tem minha nova Pré-lançamento. Do livro. Redenção. Libertar pagando preço. Que vai ser lançado. Só Deus sabe. Mas o homem pecou. O homem caiu. Esse Deus que vinha toda tarde passear com o homem, agora não pode mais. Ele veio, o homem se escondeu. E aí ele, como que se estivesse brincando de pessoal. Minha neta está com 1 ano e meio. Eu lembro bem da mãe, da minha filha, a mãe dela. Eu fazia muito isso. Só que em uma situação bem diferente. Eu chegava nas viagens, Maria, assim, 30 anos na Maria e 12 desses anos fui na vida. E eu viajava muito no início, eu era recém-casado. E eu chegava das viagens, cá. Mas ela, cheia de energia, eu queria brincar de noite, de madrugada, mas eu tinha aquela carência, né? E ficava brincando nada. E a gente ficava brincando com escola. Aí ela ia para trás da cortina, cobria o rosto, parecia até uma mistura. Cobria só a cabeça. E aí ficava lá. Para procurar ela. Aí cortava, tudo aparecia. Aí eu ficava igual um bobo. Cadê ela? Cadê o neném, papai? Mas ela estava ali. Aí ela ficava ali. Adão fez a mesma coisa com Deus. Imagina um Deus todo-poderoso, tudo vem, tudo sabe, nada lhe é encoberto. Chegar no jardim e falar: Adão, ele sabia o tempo todo. Mas ele, na verdade, Deus queria que Adão se apresentasse. De tudo que o diabo queria era isso. Ver, porque olha só. Agora acompanha, olha pra cá.
fez o mundo, e fez por último o homem, e fez o homem do pó da terra. Meteu um mãozão lá, eu falei isso aqui semana passada. Fez um boneco de barro. Ok? E depois ele vai e sobe. Quem estava na plateia? Satanás. O diabo. Viu tudo. Lembra? Ele já cantou isso no Brasil. Vocês nunca ouviram? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Ele falando. E ele viu lá. Ele não gostou. Ele achou um absurdo. Ele ficou irado. O quê? Boneco de barro. E o pior. Gente, isso é muito forte. Qual foi o pecado de Satanás? Desejou o trono de Deus, não foi isso? Foi. Subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, colocarei o meu trono, me assentarei no trono do Altíssimo. O desejo dele foi esse: precipitado serás ao inferno. O cara soberbo. Olha só que ironia. Gente, eu queria que vocês entendessem o que está na minha alma agora. Podemos dar hoje aqui o que eu estou pensando. Satanás pecou, errou, caiu, porque desejou sentar no trono de Deus. Aí o que Deus fez? Não, diabo, tu não vai ser. Não. Deus. É? Vê sentar no meu trono? Não vou sujar muito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na frente, aí tu vai tentar esse boneco de barro, tu vai fazer esse boneco de barro pecar, tu vai fazer ele sofrer, mas eu vou salvar. Glória a Deus. Eu vou resgatar, eu vou lavar, purificar, santificar, e depois vou dizer para o boneco de barro: assenta no meu trono. O que Satanás queria vai ser oferecido pra gente. Você entendeu a dimensão? O que o diabo quer impedir de sentar no trono. Alcançou? Entendeu? Diga. Mas tudo isso que eu falei é o quê? Salvação. Mas ainda há um plano maior. Redenção. Fica para a aula